Pessoal, tomar a decisão de vender uma ação às vezes não é fácil, mas é necessário. E eu acabei vendendo todas as minhas ações da Klabin e hoje vou explicar por que eu liquidei a minha posição na empresa, que é uma das maiores do setor de papel e celulose. Além de falar sobre a mudança nas políticas de proventos da empresa, vamos fazer uma análise do terceiro trimestre dela. Mas antes de tudo, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Felipe Sobral e se você quiser acompanhar nossa jornada de investimento, já segue o canal para que nós possamos juntos conquistar nosso objetivo da liberdade financeira. E sem muita enrolação, no dia 22/11 eu executei uma ordem de venda de toda a minha posição em Klabin a um preço médio de R$ 4,25, totalizando R$ 2.550. E foi uma ordem a mercado mesmo, porque eu já queria fazer a liquidação da minha posição. Mas indo direto ao ponto, deixa eu explicar para vocês por que eu vendi minhas ações da Klabin. E essa venda se deu basicamente por três motivos: o grande endividamento da Klabin, a diminuição dos dividendos e o foco da nossa estratégia de investimentos. Então essa venda foi uma decisão baseada na minha estratégia de investimentos, porque as decisões elas devem ser fundamentadas, não emocionais. E um dos seus fatores, como eu disse, foi o endividamento, onde a dívida da empresa chegou a 4,1 vezes o EBITDA. E na minha estratégia eu tenho uma regra bem clara: eu não invisto em empresas que ultrapassam 4 vezes o EBITDA em endividamentos. Sim, mas e aí, por que isso? Porque esse é o limite que eu considero saudável para manter o risco sob controle e garantir uma gestão mais sólida da empresa. Além disso, veremos a seguir que os dividendos vai ter uma baixa muito forte, onde a expectativa para o próximo ano seja na faixa dos 2 a 4% de dividendo. E eu quero receber pelo menos 6% de dividendo. Agora, olha só como isso é importante. Quando a gente define métricas claras, a gente elimina aquela influência da emoção, do apego à empresa. Porque a Klabin, ela é uma empresa boa e a gente viu que nós utilizamos boa parte dos seus produtos, mas nós temos que tomar cuidado com isso. E um livro que colabora com o que eu estou falando é esse daqui, o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que fala que a gente não pode confiar só na intuição ou na empolgação, que decisões precisam ser baseadas em dados objetivos. Ele é um livro bastante impactante e tem uma parte nele que fala: sempre que pudermos substituir um julgamento humano por uma fórmula, devemos ao menos levá-la em consideração. Então, como eu disse anteriormente, a venda da Klabin foi para eu manter o foco na minha estratégia. Então, diante disso tudo, nós percebemos que a venda foi a escolha mais coerente. É importante lembrar que investir é sobre minimizar riscos e maximizar os resultados. E às vezes isso significa abrir mão de uma empresa que não está mais alinhada com os seus objetivos. Então, tenha suas regras, monte sua estratégia, confie nelas e use isso como sua bússola. Assim, você evita erros que muita gente comete ao seguir a emoção ou o que parece uma boa ideia de determinado veículo de mídia ou influenciador. E se vocês forem perceber, aqui na minha carteira no Investidor 10, veja que as ações da Klabin representam 4,2% do meu patrimônio e eu havia montado essa posição de 660 ações a um preço médio de R$ 3,72. Então eu acabei vendendo com um bom lucro e eu vou poder pegar esse dinheiro e aportar já agora numa outra empresa que já está pagando agora os dividendos. Porque como meu patrimônio não é tão grande, eu tenho que deixar minha carteira cada vez mais eficiente para chegar nas minhas metas de dividendos mensais. E é o meu grande objetivo aqui, aumentar a quantidade dos meus dividendos recebidos de forma mensal para adquirir a minha liberdade financeira. E eu não estou aqui dizendo que a Klabin é uma empresa ruim ou que ela mudou seus fundamentos. Nós percebemos que a Klabin ela é um gigante do setor e referência em papel e celulose. E vemos que o portfólio da Klabin ele é bastante diversificado. E nesse slide aqui nós podemos perceber as utilidades que a Klabin tem para a celulose e veja a quantidade de produtos que a Klabin produz. Com celulose de fibra curta, nós temos papel higiênico, papel toalha, celulose de fibra longa, nós temos os filtros de papéis, além dessa parte de fraldas e absorvente. Também tem essa parte de papéis com caixas de leite, caixas para bebidas, além das embalagens com sacos industriais, sacos para grãos do agronegócio, e temos também essa parte de papelão ondulado com as
caixas destinadas para empresas alimentícias, caixas de frutas, caixas destinadas para o e-commerce. Então a gente pode perceber que os produtos que a Klabin produz são extremamente úteis, além de ano após ano ter o aumento da sua demanda. E a expectativa do mercado é que o crescimento para esse setor se perpetue no médio a longo prazo. Com isso, a Klabin pode se beneficiar com o crescimento do volume de vendas. E às vezes a gente olha um nome, uma marca e esquece da empresa que está por trás fabricando esse produto. Percebam que os produtos da Klabin são marcas bastante conhecidas no nosso mercado. E como eu disse, ela tem um mix de produtos muito grande. E nesse setor de papel e embalagens, a Klabin ela é líder de mercado. Para vocês terem uma ideia, no segmento de Craftline, a Klabin detém 60% da fatia de mercado. Já nesse segmento de papel cartão, que são essas caixas prontas, a Klabin ela detém 40% do mercado brasileiro. E para os sacos industriais, a Klabin produz 50% da demanda do mercado. E esse ponto aqui, nós vemos que é um grande diferencial da Klabin, que é a competitividade florestal. E esse é um ponto extremamente positivo, não só para a Klabin, mas como para Suzano e Irani. E percebam que o Brasil tem uma produtividade florestal bem acima do que outros países. Já a Klabin está acima da produtividade do Brasil. Isso tanto para a floresta de pinos quanto para a floresta de eucalipto. E depois de vocês terem conhecido um pouco sobre a empresa, vamos falar um pouco sobre o terceiro trimestre de 2024. E olhando aqui para os resultados do terceiro trimestre de 2024, nós vemos que com relação ao volume de vendas, a Klabin teve uma leve queda em comparação ao terceiro trimestre do ano passado, onde esse ano ela vendeu 938 mil toneladas. Além disso, a receita da Klabin teve um aumento de 14% referente ao terceiro tri do ano passado e ficou esse trimestre em quase 5 bilhões de reais. E uma coisa interessante, tanto no volume de vendas como na receita, é que o que é destinado para o mercado interno vem aumentando ano após ano. E as exportações da Klabin vêm caindo de um ano para o outro. Mas mesmo assim, a Klabin possui boa parte da sua receita dolarizada. E aqui nós temos um dos números mais importantes da Klabin, que é o EBITDA ajustado. Nós percebemos que ele cresceu 33% de um ano para o outro, saindo de 1,3 bilhão para 1,8 bi. E na Klabin, a gente tem que estar acompanhando de perto o seu EBITDA, porque é daqui que saem os dividendos da companhia. Outro ponto a ser observado é que mesmo com esse leve declínio do volume de vendas, percebam que ele se deu por causa da venda de celulose, que caiu 25% de um ano para o outro, saindo de 426 mil toneladas para 321 mil toneladas. Mas percebam que as vendas de papéis aumentaram em 25% de 2023 para 2024 e as vendas de papelão ondulado aumentaram em seu volume 4% de um ano para o outro. Então a gente percebe que o volume de vendas da celulose foi o que puxou o resultado do volume total para baixo. E outro ponto negativo é que a dívida líquida da Klabin, que eu falei no começo do vídeo, subiu para 4,1 vezes o EBITDA, saltando de 3,5 no segundo trimestre de 2024 para 4,2. Para mim, nesse patamar de 3,5, a dívida ainda continuava num número adequado. Dentro dos parâmetros, ele estava alto, mas ainda era aceitável. E se deu por dois motivos. Perceba que a dívida líquida da Klabin saltou de 23 milhões para 29 milhões. Olhe que houve uma retirada de mais de 6 bilhões de reais destinado para o projeto Caeté, onde a empresa acabou comprando terras e madeira para o seu projeto de autossuficiência. Outra situação à sua dívida é que a grande maioria dela foi adquirida em moeda estrangeira, como a gente pode perceber nesse gráfico. E perceba a diferença já para 2026, 2027 até 2029, onde a posição em caixa atual é praticamente o valor da dívida que ela tem que pagar em 2028. Então a gente pode perceber que a Klabin, nesses anos subsequentes, ela vai focar em desalavancagem e diminuir essa sua dívida que está muito elevada. Já nesse gráfico aqui, nós conseguimos ver a divisão da sua dívida e do caixa total da empresa, onde ela possui 31,5 bilhões de reais em moeda estrangeira, sendo 65% em dólar. Então a gente pode perceber que quanto mais o dólar sobe, mais a Klabin fica endividada. E a tendência desse governo é nós termos um dólar alto e sem uma grande perspectiva de baixa. Então a Klabin acaba não tendo um controle de boa parte da sua dívida. Além disso, boa parte do dinheiro que a Klabin ganha de forma dolarizada é proveniente das vendas de celulose, que o seu volume
vem caindo ano após ano, além do volume vendido para o exterior. E fazendo um paralelo, nós percebemos que a Klabin tem uma dívida muito alta em moeda estrangeira e está diminuindo suas operações onde ela recebe em moeda estrangeira e aumentando a operação onde ela recebe em real. E outro ponto importante é sobre a política de proventos da Klabin, onde ela vai pagar entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. Então nós vamos ver a seguir que com essa política de proventos, o dividendo pode ser muito menor. E se a gente for olhar aqui no histórico de dividendos do Investidor 10, nós percebemos que no ano atual a Klabin pagou cerca de 6% de dividendo, sendo o último dividendo no dia 11/11, a sua data com, e a data do pagamento no dia 21/11. Então eu acabei embolsando esse dividendo da Klabin e vou reinvestir esse dividendo da Klabin junto com o valor da venda da ação em outra empresa e vai me proporcionar um dividendo maior para os próximos anos. E outro indicador que mostra que a Klabin ela está muito cara é o EV sobre EBITDA, onde esse EV ele pega o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa e divide pelo EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, nós podemos ver que ela já se encontra na faixa dos 9, que é um pouco abaixo das suas médias. Porém, nós podemos perceber que Suzano e Irani, elas se encontram entre 5 e 6 de EV sobre EBITDA para o próximo ano. Então, aparentemente, a Klabin, ela apresenta ser a mais cara entre a Suzano e a Irani. E se pegarmos aqui a nossa tabela e fizermos uma projeção para o ano que vem, nós podemos perceber que fazendo uma projeção de um aumento de 50% no EBITDA da empresa, a Klabin, olhando o cenário pessimista, realista e otimista, ela vai pagar um payout de 10% do EBITDA, cerca de 15 centavos por ação, tendo um dividend yield de 3,6% e uma margem de segurança negativa de menos 29%. Sendo assim, o preço teto dela ficaria na faixa dos R$3. Já no cenário mais realista, a Klabin pagaria 22 centavos por ação, ficando com um dividendo de 5,3%. Sendo assim, ficando nessas margens, ela estaria próximo do seu preço justo. E caso ela pague 20% do seu EBITDA, isso aí nos daria cerca de 30 centavos por ação e 7% de dividend yield. Porém, quando a gente olha para essa alavancagem muito alta da Klabin, onde a empresa se encontra com uma dívida de 4,1 vezes o seu EBITDA, além de que no médio prazo ela vai ter que fazer uma liquidação muito grande dessa dívida em moeda estrangeira e que a moeda estrangeira nesse governo tende a ficar muito elevada, a gente percebe que a Klabin ela vai focar na sua desalavancagem, no pagamento das suas dívidas. E com isso ela deve segurar, dar uma travada nesses dividendos. Então o mercado espera por proventos na faixa de 3 a 5% para os próximos anos com a Klabin. E para finalizar o vídeo, foi com base nesses fatores que eu decidi que era hora de sair da Klabin. E essa venda, ela faz parte de uma estratégia maior, e é reinvestir em empresas com menor alavancagem, mais previsibilidade de proventos e fundamentos sólidos. E reavaliar os investimentos periodicamente é essencial para ajustar a rota e seguir firme rumo à independência financeira. Mas e você? Já passou por uma situação parecida? Deixa aqui nos comentários sua experiência e o que você acha do momento da Klabin. E se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.